Iremos orar. Amém, amados? Vamos orar? Feche teus olhos, abaixe tua cabeça. Entre em contrição com o Senhor. E pergunta para Deus, você é Deus. Qual é a palavrinha que o Senhor quer falar comigo? Qual é a palavra, qual é o versículo que Deus quer falar comigo nesta noite? Ele quer me colocar de volta ao Éden através de que palavra? De que instrução, de qual instrução na Bíblia? De qual louvor que o Senhor me mostra para eu voltar, ficar de novo com minha mente voltada de volta ao Éden, de volta à presença do Senhor? Pai Santo, Pai querido, exaltado seja o teu nome para sempre. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos por tua grandeza, pelo teu amor para conosco. Pai, muito obrigado porque as tuas misericórdias, Pai, ela se renova a cada manhã, Pai. E estamos aqui porque ela se renovou, Pai, em forma de amor, em forma de perdão, em forma de acolhimento, Pai. Muito obrigado. Nós, como igreja, aqui reunidas, estamos gratos ao Senhor por isso. Muito obrigado porque o Senhor permitiu nós estarmos aqui, Pai, vencendo muitas dificuldades que poderíamos passar no dia a dia, mas estamos aqui para louvar o teu nome, porque nós reconhecemos que tudo vem de ti, Pai, e nós estamos aqui para adorar o Senhor, porque só o Senhor é Deus e não há outro. Deus, te pedimos que através da tua palavra o Senhor possa falar aos nossos corações, que através de um versículo, através de algo que o Espírito Santo vai nos trazer lembrança, o Senhor possa falar aos nossos corações e possamos cada dia nos colocar à disposição de ir de volta ao Éden, Pai. De volta à tua presença. Porque sem ti nós não somos nada. Nós somos dependentes do Senhor. Muito obrigado porque o teu Espírito, Pai, Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador. É Ele que nos ajuda. Isso vem do Senhor a nos colocar de pé de novo e estar na tua presença. Pai, nós te rogamos pelos que estão fracos, que o Senhor, mediante seu Espírito, visite neste momento, Pai. Dá, Pai, uma porção renovada do teu Espírito a essas vidas, para que eles possam vir de volta, Pai, ao teu caminho. O Senhor nos mostra que existe um caminho, e o caminho é o teu Filho Jesus Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Desperta-nos, Senhor, a cada dia. Abençoa a tua igreja, Pai, de forma poderosa. Deus, nós te pedimos que teu Espírito possa ser a nossa porção maior. Possamos nos encher da tua presença com o teu Espírito, Pai, porque sem ti nós não somos nada. Nos refaz a cada momento. Nos faz com que nós possamos ir de volta ao Pai Santo, cada dia voltando para o Éden, porque o Éden significa a tua presença. O Éden significa, Pai, é o amor mostrado por Cristo Jesus, que lá é a perfeição. Por isso, Senhor, o Senhor não permitiu que o homem continuasse lá em pecado, mas nós te louvamos, porque o Senhor um dia nos resgatou, nos transportou das trevas para a luz. Nós te louvamos. Pai, fala-nos mais uma vez através da tua palavra. A tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é alimento para nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, mais uma vez, porque sabemos que o Senhor é o Deus abençoador. Rogamos também, Senhor, pelos enfermos. Nós cremos que o Senhor é o Jeová Rafá. E a última palavra é tua, Pai. Visita cada um, Pai Santo, primeiro dos que congregam aqui, Pai. Repreende toda enfermidade, porque o Senhor tem poder para isso. Nós te pedimos no nome de Jesus. Não é em outro nome, mas é no nome que tem todo o poder. Que toda autoridade emana dele, Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor visite os quatro cantos da terra, Pai. Repreende essa enfermidade. Traz dias de bonança, dias alegres, dias de paz. Dias de sossego. Dias que o homem possa voltar para o Senhor e dizer que Deus existe. Nós queremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Pai, repreende todas as guerras que estão existindo neste momento, Pai. Nós rogamos por Israel. Visita Israel, toma aquela nação, que é a nação tua, Pai.
Pai, tende misericórdia, Pai, dos que se levantam contra Israel e traz paz naquelas nações. Traz paz para cada parte da terra, de forma que o homem possa se inclinar para o Senhor, porque de ti provém todas as coisas, de ti provém a salvação, de ti vem o homem prestar contas, Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Fala-nos mais uma vez através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos em Cristo, por gentileza, abram a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus 22. Mateus 22, verso 34 ao 40. Glória a Deus. Mês da família, de volta ao Éden. E existe um tema também que colocado pela União. Mas quando se fala em mês da família, não está se falando só para casais, marido e mulher, mas sim fala-se para todos, pai, mãe e filho. Verdade? E de Gênesis e Apocalipse, Deus fala para a família. Deus fala para a família, dentro dos seus ensinamentos. E eu queria compartilhar com os irmãos esse texto, voltado assim para o próprio texto, o tema voltado para o meio da família, de volta ao Éden, e que todos os ensinamentos escritos pelo Senhor, ele tem um objetivo, tem um ensinamento que é para nós refletir e aplicar nas nossas vidas. Verdade? Dúvida de muitos pode ser a nossa dúvida, e o Senhor realmente ele quer nos aplanar em caminhos que nos leva para a presença dele. Amém, amados? Mateus 22, o 34 ao 40. Eu estarei lendo e os irmãos acompanhando aí, por gentileza. Para os que estão em casa, mais uma vez, Mateus 22, versículo 34 ao 40. E o 34 diz assim, ó. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento ou pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Deus aplique sua palavra nos nossos corações. Amém, amados? Quando a gente fala em Éden, a gente tem ideia de reconciliação, né? Não é verdade? Não sei se os irmãos já pensaram nisso. Mas quando se fala assim, Éden, nos transporta para a reconciliação. Porque o Éden foi o local onde Deus estava conversando com o homem ali, ó. Todos os dias, local de delícia, local prazeroso está vivendo. Mas aconteceu algo tão tenebroso que o homem não quis ouvir a voz de Deus, desobedeceu. Algo que Deus tinha dito para que ele pudesse se atentar. Primeiro, quando Deus estava dando essa palavra para o homem, eu entendo que a guerra espiritual já tinha existido. Satanás queria fazer o trono dele acima do trono de Deus. O diabo nunca pôde, nunca vai poder tentar contra Deus. Ele é um fraco e derrotado. De Deus emana todo o poder. É tanto que ele foi sentenciado. Para o diabo já está a sentença dada. Para o homem não. O homem, Jesus é o caminho. Jesus é para onde o local onde o homem tem que se voltar. Então, lembrando, o Éden me dá a lembrança de reconciliação. Poxa, foi quebrado. Eu quero reconciliar, quero voltar para o caminho que é o Senhor, o caminho de Deus. Obrigado. Para o caminho de Deus. E diante deste mundo, amados, nós sabemos que o mundo nos ensina muitas coisas. De aprendizado em geral.
E como diz o apóstolo Paulo, não devemos nos conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estamos vivendo este mundo, mas nós temos que aprender isso. E não viver segundo o que o mundo oferece. E a mente que nós temos, segundo o que o apóstolo Paulo colocou, é uma mente que dada por Deus, que o próprio Deus vai usar nossa mente para entender as coisas dele. Para entender as coisas dele. E diante do mundo, conforme até alguns ensinamentos dados aqui, já como doutrina, digo assim, né? Alguns irmãos aqui já falando nesse mês, né? Falando sobre honra, né? Sobre viver por fé, o cuidado que nós temos que ter sobre a nossa saúde, né? Saúde mental, física, emocional, porque nós somos afligidos. O apóstolo Paulo disse aí, não vos conformem com esse mundo. É o mundo que nós estamos vivendo. Mas o Senhor, ele mostra um caminho para a gente seguir. Que é um caminho que podemos dizer é contramão do mundo. Então, estamos aqui, mas não somos do mundo. Esse é o entendimento que a Bíblia vem trazer para nós. Um esclarecimento que nós temos que aprender a cada dia. Né? E, diante das sequelas que nós podemos, muitas vezes, ser afligidos, a vontade do Senhor é cuidar de nós. Como diz o Salmo 91. Né? Ele nos protege, Ele nos guarda. Está debaixo da asa do Senhor. Está escondido na sombra do Senhor. Aí sim, quando nós estamos indo dessa forma assim, nós estamos sendo bem-aventurados. Estamos assim, sendo trilhados pelo caminho do Senhor. E nesse texto qual nós acabamos de ler, os fariseus, que podemos dizer eram opositores diretos ao Senhor, sempre estava querendo questionar, perguntar, não aceitava diretamente os conselhos do Senhor, e sempre fazendo pergunta para experimentar o nosso Senhor. E muitas das perguntas feitas eram perguntas que queriam provar realmente se Jesus realmente era o Filho de Deus, se ele tinha conhecimento das leis, se tinha conhecimento realmente do que os profetas falavam. Mas muitos deles se diziam ser conhecedor e estavam querendo contender com o próprio Deus, que era Jesus. Lá em João fala que o verbo se fez carne, o próprio Jesus, o próprio Deus se fez carne, se manifestou na pessoa de Jesus, e os fariseus querendo questionar a Jesus, se a gente for observar, é o próprio Deus. E o próprio Jesus ainda, como conhecedor de todas as coisas, conhece a mente do homem, conhece o coração do homem, ele próprio dá resposta para o homem, mostrando caminhos que o homem tem que seguir. Não caminho da nossa própria mente, do nosso próprio coração, porque o coração do homem é enganoso. Não é verdade, irmãos? A Bíblia já mostra que o coração do homem é mau. Não devemos seguir dessa forma, devemos seguir pelos conselhos que o Senhor dá, pela novidade que o Senhor vem nos mostrar na sua palavra, ensinamentos. E os fariseus perguntou a Jesus, versículo 34 aí, ele perguntou a Jesus, e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Isso se deu devido a ensinamentos que o Senhor mostrou para ele anteriormente. Eles próprios perguntando ao Senhor a respeito de coisas espirituais, como a ressurreição. A questionar ao Senhor. Senhor, Moisés disse que quanto à ressurreição, existe ou não existe? Mas já que existe, o Senhor mostra a respeito da ressurreição, podemos estar palavreando conforme o que eles queriam dizer. O Senhor está dizendo que existe a ressurreição, ouve-se dizer que o Senhor próprio vai morrer e ao terceiro dia vai ressuscitar. Mas Moisés falou sobre isso. Existia uma pessoa que tinha uma mulher, que tinha uma esposa, ele veio a falecer. Ele veio a falecer, e como disse, para deixar descendente, casou com o segundo irmão, o segundo faleceu, veio o terceiro, foi 7. Todos os 7 faleceram e não deixou descendente. Já que existe ressurreição,
Quando todos já estiver ressurreto, ela vai casar com qual? Essa pergunta que faziam para Jesus. E aí, o próprio Jesus, volta para ele e diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha por que o homem erra, irmão. Muitos de nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Essa pessoa que perguntou para Jesus, ele estava querendo questionar algo da lei, algo que já está prescrito. E Jesus não fala isso para ele. Você está perguntando uma coisa, mas você está errando por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Eis a necessidade de nós sermos bem cautelosos, né? Não ser conhecedor, não ser dono da verdade. Porque existe um só que é a verdade, que é Cristo. A palavra por si só era a verdade. E essa foi a resposta de Jesus. E posteriormente Jesus fala que todos aqueles que um dia morrer, que estiver em sua presença, será como os anjos. Porque lá a vida é eterna, não se casa, não se dão em casamento. O próprio Jesus disse que nós receberemos um corpo glorificado. E outra, você está falando de morte. Mas o que é que diz a palavra? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Ou seja, quem parte deste mundo, amados, ou ele vai estar com Cristo, ou ele vai estar longe de Cristo. Porque a vida continua. E diante do Senhor, para os que estão vivos, continua vivo. Aconteceu o que com Lázaro? Jesus disse: mulher, crês que tu verás a glória de Deus. Mas para ele já tinham encerrado, não tem mais jeito, mas com 4 dias, Jesus foi lá, que ele é o dono da vida, e chamou: Lázaro, vem para fora. Esses tumores, esses rumores que temos aqui, amados, que nós passamos, e muitas vezes nós sentimos por percas, isso é um sentimento do homem. Diante de Deus não tem percas. Diante de Deus não tem morto. Diante de Deus todos são vivos. E por isso questionaram. Então o fariseu, ouvindo isso, se aproximou para perguntar a Jesus: ah, Senhor, nós vimos que o versículo 35, e um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ou seja, antes estavam questionando sobre a lei a respeito da ressurreição. E Jesus deu uma resposta para ele: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí esse fariseu se aproximou. Paradinho um pouquinho, irmãos, porque eu estou com uma parede aqui no braço, aí está inchando. Aí, minuto em minuto, ele incha, medindo a pressão. Ele disse que tem que ficar quietinho, né? Amém. Está contando. Amém. E esse cidadão, vendo um questionamento sobre a lei, volta de novo para perguntar a Jesus. E aí ele questiona de novo: Senhor, mas isso no coração dele, porque o Senhor conhece todos, por dentro e por fora. De Deus não se esconde nada. Não tem como um homem se esconder de Deus. Não tem como. Lembram lá no Éden? Após a queda de Adão e Eva? Deus veio dialogar, conversar. Eles, se escondeu atrás de arbustos, atrás de árvores. Deus pergunta: Adão, onde estás? Porventura pecaste? Pecaste? Mas o Senhor queria contato com ele. Comunicação. Hoje o Senhor se comunica conosco através do seu Espírito. Se nós der vazão, o Senhor vem e nos enche, nos molda. Ele quer se envolver conosco dia e noite. Ser nosso guia, ser nosso consolador. A mesma intimidade que Deus estava querendo ter com Adão e Eva no jardim do Éden, hoje Ele quer ter a mesma coisa conosco, mediante seu Espírito. Por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E esse fariseu, vendo todo o questionamento, ele se aproxima para perguntar a Jesus:
E o primeiro que tinham perguntado, questionado Jesus, vendo a resposta que Jesus tinha dado, muitos dele, muitas vezes até com vergonha, né? Porque às vezes o coração. Mas esse fariseu ainda continuou, perguntando ao Senhor: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ou seja, ele já viu Jesus falar sobre a ressurreição. Então ele queria saber, mas Jesus sabia que ele estava querendo questionar. Mas mesmo assim, com todo amor, o Senhor vai e responde para ele. O 36, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Foi uma pergunta. O 37, Jesus disse-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Mesmo o Senhor sabendo qual era a intenção dele, o Senhor foi lá para explicar com todo amor, com todo carinho. Amarás ao Senhor teu Deus. Aí se fosse parar para analisar e conversar sobre isso, irmãos, sobre esse primeiro mandamento aí, creio eu que tinha tantos ensinamentos que o Senhor pode revelar aos nossos corações. Mas amar a Deus, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. E se fosse conversa sobre família, né? Sobre voltar para o Éden. Quais são as minhas prioridades? É o trabalho? É meu filho? É meu esposo? É minha esposa? Qual é a minha prioridade como servo do Senhor? Outro ensinamento de Jesus dando certa vez, ele parou e disse assim: olha, aquele que não largar amor de pai, amor de mãe, amor de filho, herança, por amor de mim, não é digno de mim. Isso foi o mestre que falou. E aqui ele está falando: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. O Senhor não mente em sua palavra. Não tem como eu mentir, vocês mentirem. A gente engana um ou outro, mas a Deus, a gente não engana não, mas se eu quero voltar, ter minha mente voltada, quero ir de volta ao Éden, de volta à presença de Deus, Deus tem que ser a minha prioridade. Deus tem que ser a minha prioridade. Primeiro lugar é Deus. Não que eu vou deixar de trabalhar, porque Deus sabe que o trabalho tem. É tanto que o apóstolo Paulo fala que o casado, ele é dividido entre as coisas do Senhor e as coisas do mundo, quanto ao trabalho. Quanto ao trabalho. Não é verdade? Ou seja, Deus sabe o momento que é para nós se voltar para Ele. É para nós como igreja, como pai, como filho, como mãe, se voltar para o Senhor. Ou seja, estou de volta ao caminho do Éden. Deus conhece. Deus sabe o nosso tempo. Eclesiastes diz que há tempo para tudo debaixo da terra. E Deus conhece o tempo que nós temos dado para Ele. Qual é a minha prioridade? Meu caminho para o Senhor é o quê? Qual é a minha prioridade? Jesus disse, completando: aquele que larga todas essas coisas, ganhará 100 vezes mais aqui, nesta terra. E eu digo que sou prova disso. Seria um testemunho, mas eu sou prova disso. Quando eu me converti, eu li a palavra, me impactava. Eu digo: poxa, é assim mesmo? Eu tenho que primeiro honrar o Senhor, em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Foi logo um impacto para mim, de forma que, se eu quero ir de volta ao Éden, quando eu li Êxodo 20, amados, Êxodo capítulo 20, versículo 1, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não servirás, porque eu sou um Deus zeloso que visita os pais na primeira, segunda, terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quando eu vi isso, eu digo: oxe, eu estou tendo outros deuses? E eu aprendi que existe só um Deus. Aos poucos fui aprendendo. Isso foi um impacto. Se um familiar meu me encaminha para um caminho errado, e eu estava vendo isso, poxa, a Bíblia fala que não é. Poxa, Salmo 1 está dizendo o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas se eu estou ouvindo um conselho de um ímpio, Deus não é minha prioridade. Não é verdade? Nem se detém no caminho dos pecadores.
Não que você não vai andar, mas se você sentar para poder falar tudo aquilo que não convém, você está se desviando, você não está no caminho do Senhor. O Senhor não é a sua prioridade. E de Deus ninguém esconde. Eu vejo sempre o pastor aqui orientar os irmãos, falar a respeito dos adolescentes, e com certeza ele deve saber muito, muito a respeito, porque pastor está muito mais envolvido com os problemas da igreja, e quando ele fala, a gente tem que aparar nossa eira. Então, o Salmo 1 está dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita nela dia e noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá seu fruto na estação própria. Olha que bênção. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então o Senhor nos mostra um caminho. Deus em primeiro lugar. Então, se eu quero ir de volta ao Éden, olha, minha prioridade é o quê? Deus em primeiro lugar. E se quando se fala em Gênesis, o Senhor, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Senhor deixou lá descrito alguns propósitos. Podemos dizer assim, um propósito para nós como igreja servir. Nós que servimos ao Senhor. É vida. Veio a este mundo. É pó, é barro. Tem um propósito para a gente seguir o Senhor. Aqui ele estava dizendo para o fariseu: ame a Deus sobre todas as coisas. Deus em primeiro lugar. Isso significa o quê? Minhas anteninhas tem que estar assim, ó. Minha mente que Deus me deu tem que estar assim antenada, ó. Isso é de Deus? Como diz até alguns irmãos, chuta que é laço. Né, irmão? Chuta que é laço, não é de Deus, cai fora. Então temos que ter, irmãos, e Deus dá discernimento. O Espírito Santo é aquele guia. O pai às vezes não está de junto, a mãe não está de junto, o irmão não está de junto, mas o Espírito Santo de Deus está. Para te alertar. Hoje o WhatsApp fica ali, ó. Alguém manda uma coisa que não presta, vai e abre. Caminhos tortuosos que não levam para a presença do Senhor. Em vez de estar indo em direção ao Éden, eu estou voltando para o Egito. Quando Josué falou para o povo: olha, escolhei hoje a quem servais. Josué 24. Escolhei hoje a quem servais. Aos deuses dos amorreus, tantos deuses, ou o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Decida vocês, porque eu e minha casa, ó, serviríamos ao Senhor. Ele botou a família em primeiro lugar, a vida dele em primeiro lugar. Aí se a gente for lá de Mateus capítulo 12, nós vamos ver Jesus na sinagoga orando, foi em uma casa, não me lembro bem, mas ele estava com os seus discípulos lendo a palavra. Irmãos, esse texto sempre me impactou quando eu li. E quando eu lembro de família, eu só lembro desse texto. Depois lembro lá, Mateus capítulo 12. Não é agora não, irmãos, em casa. E está escrito lá, Jesus estava com os seus discípulos. Quem é que chega chamando lá de fora? Irmãos, a mãe e os irmãos de Jesus. Maria chega chamando Jesus, manda um discípulo: chama meu filho aí. O que Jesus falou, amados? Quem é minha mãe? Rapaz, acho que Maria tomou um impacto, né? Acho que ela, para poder também entrar no caminho do Senhor, acho que ela foi tanto impactada com palavras que o Senhor dava, mas o Senhor não era grosso com isso. Jesus queria mostrar o caminho que era de volta ao Éden, que muitas vezes não é o nosso caminho. Nosso caminho é renúncia. Não é verdade? Nosso caminho é deixar a nossa natureza, como o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Mas Jesus disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E disse que apontando para ele, disse: esse aqui, ó, quem estava com ele em adoração. Então, se eu estou na congregação, com a igreja, e tem parente meu que não quer o Senhor, eu só posso orar por eles. Mas quem está aqui, buscando o Senhor, aqui ou na congregação que serve ao Senhor, ao Deus vivo, tem Jesus como Senhor, irmãos, nós somos família de Deus. Nós somos a família de Deus. E mais à frente, Jesus diz que o segundo é semelhante a este. Primeiro disse: olha, ama a Deus sobre todas as coisas. E ame o próximo como a ti mesmo. O primeiro é amar a Deus. O segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Eu não vou me alongar,
Mas eu vi há pouco tempo uma ilustração de um africano, provavelmente, ele falando sobre o amor. Mas eu achei tão lindo, irmãos. E quando eu li esse texto aqui, minha mente transportou para lá. Quando o Senhor diz assim, ama teu próximo como a ti mesmo. Olha, o caminho do Éden é a gente amar o próximo também, irmãos. O Senhor diz o quê? Ame aquele que vos odeia, que vos aborrece, que vos maltrata. Né? E aí o africano chegou, estava dando sua explicação, ou foi o angolano, explicação, disse assim, que uma coisa mais surpreendente não é o crente orar. Não é o crente estar assim orando, joelho. Não é o crente estar lendo a Bíblia. A leitura é bom. Aí ele disse, a melhor alegria é o crente estar amando. Está amando. Porque o amor vem de Deus. Deus é amor. Ele usou o exemplo que, para que uma lamparina esteja acesa, ela tem que estar com óleo. É verdade, irmãos? O amor, simbolizando o amor. Sem a lamparina não brilha. Não vai candear. Os irmãos lembram a parábola das 10 virgens? As loucas e as insensatas? Aquilo foi para a igreja. Não é para o mundo, não. 5 crentes eram prudentes e 5 era meio banda voou. Não estava nem aí para a presença do Espírito em sua vida. Sensibilidade, ser sensível ao Senhor. O Senhor falando na sua igreja, ele não está nem aí. Quando o óleo some e o noivo vem e o encontro vai acontecer e o óleo simboliza a presença do Espírito Santo. Cadê o Espírito Santo para te arrebatar? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é o selo. E arrebatamento significa tirar força. E a mesma coisa, o Espírito Santo simbolizar o amor em nossas vidas. Então, se tem amor ao próximo, você tem a presença do Senhor. Ela vai ser evidente cada dia em sua vida. E aí, analisando, amados, o Senhor fez um horizontal e um vertical. Amar a Deus e amar o próximo. E depende de toda a lei e os profetas, e todos nós dependemos disso. Então, se a gente analisar que o amor é um dos caminhos que nos faz voltar para o Éden, temos que abraçar o amor cada dia, né, irmãos? Então, seja pai, filho, mãe, vamos colocar o amor em nossas vidas. Né? Vamos colocar o amor em nossas vidas, porque é a essência de Deus. Deus assim nos abençoe, que aplique assim sua palavra nos nossos corações e que o Senhor nos ajude a amar um ao outro, né? A se amar. Amar a Ele primeiro sobre todas as coisas e amar o próximo, né? E uma coisa que eu estava analisando, preste atenção nisso, quando eu e você convidamos alguém, algum irmão, até irmão da igreja, que não está vindo à congregação, a se ajuntar como adorador, como corpo de Cristo, quando a gente convida alguém, a gente está praticando o amor. Não que a gente seja melhor do que ninguém, mas é o amor de Deus nos envolvendo. Então, cada um tem essa prática de convidar. Poxa, eu não vi a irmã Aline hoje no culto. Ô, irmã Aline, vamos cultuar o Senhor. Eu sou a unhazinha, mas você é o dedo. Não é verdade? Corpo do Senhor, irmãos. O corpo tem que andar junto, não tem que ficar afastado. Então, quando Felipe convida a Josué para vir para a congregação, não é porque Felipe é melhor, não, é porque Felipe está praticando o amor de Deus. Entenderam, irmãos? Isso significa amor ao próximo. Amém? Deus assim nos abençoe, que a sua palavra possa nos enriquecer a cada dia. Vamos ficar de pé, amados, por gentileza? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, exaltado seja o teu nome para sempre. Deus, muito obrigado mais uma vez, porque estivemos aqui adorando o seu nome. E a tua palavra, Pai, ela vem nos revelar caminhos que devemos seguir. E a tua palavra disse, Senhor, que temos que ter o Senhor
como primeira coisa em nossas vidas, mais do que qualquer outra coisa neste mundo. E também nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Que a sua palavra ela possa sim irradiar o nosso coração, a nossa mente, ela possa sim estar cada dia aplicada às nossas vidas. Precisamos cada dia da tua presença, Senhor. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos conceda um retorno de paz para nossos lares, nos livrando do mal, do homem sanguinário, trazendo paz ao nosso lar, à nossa nação, que possamos ter uma noite de repouso com o sono reparador do Senhor, que possamos ter um restante de semana abençoado por Ti, Senhor. Continua derramando a Tua graça, a Tua Shekinah no nosso meio, e nos direcionando, porque sem Ti nós não somos nada. Abençoa nossas vidas, abençoa os que estão em casa, abençoa os que estão aqui. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Com a oração silenciosa estamos despedidos.